Boa tarde, boa noite, bom dia. Não consegui, não consegui gravar lá no Instagram pelo IGVT, né? Então, vou gravar aqui o que eu quero falar para vocês, que eu fiz uma chamadinha essa semana sobre a questão da cura vibracional, né? E as intuições que a gente tem. Então, é o seguinte, eu adquiri, junto com a minha filha, livro e cartas sobre cura vibracional. E no lugar de eu começar a ler e seguir o ritual, né, as regras que tem lá no livro, eu sou muito de intuição. Então, o que eu fiz? Aliás, o que eu faço sempre. Toda vez que eu sinto que a minha conexão tá bem forte, eu paro alguns minutos, né? E eu mentalizo o que eu desejo e aí eu faço a retirada das cartas ou abro um livro, né? Enfim. E como eu estou com um problema de saúde que eu desejo que seja eliminado o mais rápido possível, né? E tenho feito bastante aplicação de reiki, as questões de colocar também para trabalhar em barras de axis, teta healing, que são coisas que eu estou acostumada com a prática. Então eu fiz, né, uma paradinha assim de alguns minutos e mentalizei sobre a questão do que eu tenho, né, nesse momento aí, estou carregando de doença. E também, como eu também faço, nossa, também ficou, né? Eu também faço uso dos florais, que eu já falei para vocês, inclusive eu tenho outros vídeos falando sobre os florais de Bach. Então, vocês também me acompanhem, por favor, lá no YouTube. Eu tenho meu canal do YouTube, ok? A Rosane Aparecida Duran. No Instagram, no Facebook e no LinkedIn eu deixo mais a parte profissional só de terapia, porque além de tudo eu sou professora de português, aposentada do Estado e ainda nativa da prefeitura. Mas enfim, vamos lá, ao que interessa. Bom, quando a gente está muito conectada, e aí isso eu já vou linkar com florais de Bach, o que Dr. Bach falava? Quando a gente está linkado, quando a gente está conectado ao eu superior, a Deus, ou a energia supra, né, que você está pensando aí, você tem alma e mente equilibrados. Então, no momento que você consegue fazer esse equilíbrio, no momento em que você consegue se conectar com o seu eu superior, você também consegue fazer a sua meditação e se transportar para a questão do nível teta, que aí você já entra em teta healing. Então você vai para o nível teta e você consegue estabelecer uma conexão mais pura. E aí também eu, fora dessas práticas, adoro ouvir música e principalmente mantra, gosto muito de mantra. E aí eu coloco e faço as meditações. E no momento que eu comprei o livro e vim para casa, né, eu não fiz grandes coisas não. Eu sentei quietinha e pensei, eu vou me conectar e vou verificar essas cartas, porque elas são lindas, lindas, são maravilhosas. Então, olha só como elas são lindas. E aí, quando você se depara com as cartas, elas vêm com essas ilustrações. E ela tem dois lados, né? Então, você pode ver a parte aqui. E aí você, lógico, pode embaralhar ou não embaralhar. E eu mentalizei e escolhi. E no dia que eu fiz isso, eu pensei sobre o câncer da tireoide, que é algo que ainda não foi feita a minha cirurgia, né? E eu tenho grandes esperanças de que nem precise fazer, mas pela medicina comum, né? A nossa do dia a dia,
essa medicina moderna que a gente tem, graças a Deus a gente também tem, foi detectado, né? Então eu tenho 3 nódulos, um deles está com 1 centímetro, não é tão grande assim, né? Do lado direito, mas é maligno, então eu preciso retirar assim a tireoide pela medicina convencional, moderna, e graças a Deus tem. E por outro lado, eu trabalho toda essa questão aí interior, né, para modificar. Mas eu fico querendo buscar sentido do porquê, né? E na verdade, se a gente pensar também em barras de axis, que é o que eu também trabalho, fazendo trocas, né, com a minha filha aqui, que também é facilitadora, na verdade ela é facilitadora, eu sou praticante de barras. Eu mesma fui descascando aí a cebola, como a gente fala, e chegando num sentido, né, do porquê que tudo isso se instalou. Então, lendo lá o livrinho do Dr. Bach, aprendendo mais, né, porque eu trabalho com terapia de florais. Quando eu peguei esse livro e fiz a meditação, rapidinha, me conectei e perguntei sobre isso, né? O que era necessário eu saber sobre, o que era contribuição para que eu descobrisse o que era tudo isso que estava acontecendo, não só na minha garganta, né, o chakra laríngeo, como toda a questão do meu corpo. Mas a primeira questão que eu mentalizei bastante foi essa questão da garganta. E tirei a primeira carta. A primeira carta que saiu foi a corrente sonora. Então já saiu esta carta aqui, corrente sonora, tá? Então esta carta, corrente sonora, foi a primeira. Ok, continuei mentalizando e pensei. Eu não coloquei fone de ouvido, né? Vai ter barulho de tudo. E pensei, vou tirar para minha saúde de modo geral. E com relação a isso que eu estou sentindo, ou seja, né, o que tem de modo geral na minha saúde, para que eu entenda essas coisas. Em seguida, saiu consumação. Então, esta carta aqui falou sobre a consumação. Eu já pensei assim, já tô começando a entender, né? Então, tudo aquilo que eu pensei lá para trás foram escolhas ou escolhas feitas de verdade, né? Assim, no dia a dia, que eu falo, ai, vou escolher. Ou escolhas que a gente nem imagina. A gente faz muitas escolhas que estão no nosso interior e a gente nem faz ideia que está escolhendo aquilo. E quando aparecem os problemas, a gente fala, ai meu Deus, né, o que está acontecendo comigo? Bom, e a terceira carta que eu venho ouvindo de todos os lados foi a carta que é sobre ouvir, né? O que é o ouvir? Então, eu vou ler rapidinho para vocês aqui sobre a corrente sonora e vocês vão perceber essa questão do link que eu falei. Bom, o que é uma corrente sonora, né? O que está acontecendo aí no meu espírito e ao meu redor? A música das esferas está dentro de você. Quando percebe o tom de cada som que ouve, então estejamos mais atentos aos sons. Ouça a voz da outra pessoa ou a sua própria. Você notará quando houver uma nota dissonante. Então você poderá recebê-la com a sua consciência e aos poucos penetrar na dissonância para restabelecer a harmonia. Às vezes pode ocorrer um lapso ou uma quebra na voz. Isso pode indicar correspondência com um chakra que precisa de abertura ou purificação. Ou seja, exatamente o chakra laríngeo. Eu vou ler só um trechinho de cada, senão vai ficar muito longo esse vídeo e não é
né? O intento aqui. Bom, e a consumação, gente? E a consumação? Vocês nem têm ideia que eu comecei a ficar assim, nossa, olha que o universo mandou mesmo a resposta, né? Finalmente você está de fato expurgando o seu karma. O seu sonho, há muito acalentado, ser o que é, está se realizando. Pode haver dor nesse processo, uma súbita iluminação. E realmente há dor no processo quando a gente começa a se descobrir, quando a gente começa a ir atrás do nosso eu verdadeiro, né? A gente começa a se conectar novamente com a nossa natureza e a nossa o que nós viemos fazer aqui, o nosso propósito de vida. E eu tenho buscado muito, porque desde criança eu adoro o lado de terapias, né? Essas terapias que não são chamadas de terapias convencionais, a gente não é um psicólogo, né? Evidentemente, mas são terapias aí que eram chamadas de holísticas, ou agora chamam-se de complementares, alternativas, mas são terapias que ajudam também. E isso sempre foi meu sonho, e eu gosto disso, né? Então, estou me dedicando mais a partir já de algum tempo aí, de 2018, 2019, com maior ênfase, né? Eu voltei a fazer isso. Bom, a consumação é uma revelação da luz amor, à medida que você inspira e expira, quer dizer, né? Inspira e expira e se conecta com o seu ser superior. Então, tudo que não é, tudo aquilo que você não é fugidio, ou seja, está sendo consumido pelo fogo da verdade espiritual. E tudo o que você é continuará como uma testemunha silenciosa e essencial das suas múltiplas e variadas experiências. Perdão, gente. Então, já caí das pernas aí, né? E aí, para finalizar, quando eu fui ler, eu esqueci de trazer água, é muito importante a água. A questão do ouvir, né? Então, ele diz: ouvir o coração é uma maneira de ouvir a música das esferas. Esta é uma boa hora de ouvir as outras pessoas também. Lembra a carta anterior ali, antes da consumação? O que era? Era sobre a corrente sonora. Perdão. O que está por detrás das palavras, né? Das suas e dos outros. Saiba ouvir. Pare para ouvir mais atentamente o outro. E se conecte mais com seu eu superior. Quanto mais você se dispõe a ouvir, mais livre fica daquela tagarelice inútil, da necessidade de saber de tudo e da ansiedade. Ou seja, a gente fala demais e ouve de menos. Temos 2 ouvidos, uma boca e a gente tem 2 olhos. Então a gente tem que observar mais, ouvir mais, falar menos. Essa é uma grande tarefa para a gente poder aprender, né? Então é muito interessante na hora que eu peguei, né, para saber exatamente o que é que estava aqui na cura vibracional, as cartas, não é que as cartas estão direcionando a minha vida nem nada disso, mas as cartas, elas ficaram interligadas, né? Teve um link aí que fez com que eu conseguisse, naquele momento, entender as condições que eu precisava. Então, no momento em que eu conecto a mente e o coração, o fluxo que tem dos nossos chakras, né? Eles vão se restabelecendo através dessa meditação, mesmo que seja mínima. E a gente obtém algumas respostas. Quando a gente está aberta a essas respostas, quando a gente está aberta a esse fluxo da consciência, da mentalização,
do momento aí de respirar, de se conectar consigo. É nesse momento que as respostas vêm. E as respostas vêm, quando a gente fala em universo, não é qualquer coisa de ficar perguntando toda hora, universo, posso fazer isso? Universo, vou fazer aquilo. Não. É questão de percepção, tá? Precisa parar de banalizar. Eu vou perguntar para o universo? Tá, eu vou perguntar para o universo, mas o universo é a fonte criadora, né? É a fonte que nos mantém. Então, nós temos as respostas dentro de nós. A terapia, ela vem não para colocar você te orientando e falando assim, não, faça isso. Não, ela te orienta, mas ela não determina. Então, você vai fazer uma autoterapia. Você pode ir para psicólogo, você pode estar com as terapias alternativas, você faz meditação, você ouve mantra, você pratica o Theta Healing, você pratica barras de axis ou qualquer outra, né? O reiki, toma floral. Isso tudo compõe a sua unidade. E é essa sua unidade, em conexão com o eu superior, que trará as respostas. Então você começa a percorrer um caminho de autoconhecimento. E é isso que é importante para todos nós, tá bom? Então, essa é uma dica, faz uma mentalização. Se vocês gostarem e quiserem também, eu posso começar a gravar algumas mentalizações, algumas afirmações, também a parte de fazer realmente a prática da respiração. Hoje eu tô bem rouquinha, né? Mudou o clima e muda a voz aqui junto. E a meditação em si, que não é uma coisa complicada. Então, tem coisas muito simples que a gente pode começar a fazer. Tá na hora da gente olhar para o nosso interior, principalmente nesse momento de pandemia, gente. Esse momento de pandemia tem deixado a gente bem desgostosa, depressiva, ansiosa, crise de pânico e tudo mais. Uma das coisas que começou a me ajudar muito foi começar a olhar para mim verdadeiramente e me cuidar mais, tá? E trazer para mim os ensinamentos e colocá-los em prática mais vezes, todos os dias. Então é isso. Eu espero que todos vocês estejam bem. Em breve eu já vou soltar um outro vídeo sobre os florais de Bach, sobre o capítulo 4 do livrinho dos florais de Bach, tá? Mas é isso. Um ótimo final de semana por enquanto. Uma sexta-feira grandiosa, radiosa e fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a todos vocês e que a gente saia dessa pandemia com mais força, mais garra e mais vontade de ser muito mais humana com as pessoas e conosco. Cuide você de você primeiro, não é ser egoísta, tá bom? Um grande beijo e fica aqui essa dica. Um beijinho e até mais.